São Miguel. Jardim Militão. Guilherme. N. Letícia. Eu tenho muito primo. Eu tenho o meu primo Pedro, Manu, Tiago, Daniel e brincar com meu irmão. Eu não tenho irmão. Meu irmão brinca de esconde-esconde. E minha irmã gosta de mexer no celular. E gostava de mexer no celular e no brinquedos dela. Eu gosto de jogar bola e brincar com meus amiguinhos da escola e brincar de carrinho e jogar bola. E meu time é Flamengo. Eu gosto de brincar de boneca. Eu gosto de ir no parquinho e pra casa do meu pai e pra brincar de esconde-esconde. Banana. Um bananinha. Eu gosto de comer maçã e banana. Quando eu quero ser lavada das coisas. E aí depois eu vou ir. Não, é que eu mudei de casa. A Escola La Salle Rio de Janeiro é uma escola filantrópica que atende 101 crianças em situação de vulnerabilidade social e pessoal. O objetivo com as crianças é exatamente ver como que elas conseguem desenvolver essa construção. A gente está trabalhando com os formatos menores para poder chegar no formato maior e ver como é que é o desenvolvimento deles individualmente, né, a relação de um com o outro, como é que eles se veem, né, que eu pedi inicialmente para eles desenharem olhando um para o outro, 2 a 2, né, e depois a gente vai fazer o trabalho individual, como é que eles se veem. E a intenção, enquanto eles estão fazendo esse trabalho, é ver, trabalhar, perceber a criatividade deles, as limitações deles, conhecer um pouco mais dessas crianças. A partir daqueles desenhos, começar a perguntar para eles como que é a vida deles, o que eles têm, né? O que eles querem, quais são os desejos e sonhos deles. Acho que os termos mais interessantes para uma criança é isso, desejos e sonhos. E construir isso e fazer com que, de repente, eles comecem a perceber o que significa uma construção em grupo. Eu vou partir do individual e depois eu vou ter um trabalho em grupo. Acho que as cores falam mais, né, do que as formas praticamente, né? E se a gente começa a trabalhar um pouquinho de cor, um pouco mesmo, utilizando algumas formas, a gente vai vendo que a cor, ela, com certeza, a cor ela vai interferir nas formas. A criança aprende brincando, de todas as formas, né? Assim, mas tanto na atividade dentro de sala, a gente sempre estimula que a criança pode sempre ir além do que ela quer. E isso, assim, enche a gente de... dá mais esperança pra gente trabalhar, sabe? Fiz vários esboços, cada um com os traços um pouco diferentes, né? Distribuir para as crianças. Alguns eu já fui fazendo na hora com as crianças para elas poderem perceber como é que era o traçado, né, os traços ali. E depois eu coloquei um papel na parede e mostrei para eles como é que era uma construção, a construção básica, né, do trabalho.
depois as professoras distribuíram as tintas para poder fazer as intervenções no desenho que eu passei para eles. O que vocês vão fazer? Vocês vão completar esse desenho. Vocês perceberem aí, ó, olha os olhos. Tá faltando alguma coisa nos olhos aí, não tá faltando? Pois é, tá faltando ó, essa parte escura dos olhos aqui, que todo mundo tem. Todo mundo tem, tá? Vocês vão pintar, que depois eu vou juntar o desenho de vocês todos, um do lado do outro, pra gente poder fazer uma exposição. A gente lida com a cor exatamente para poder modificar. Né? Se você trabalha ainda num nível de desenvolver ainda formas, claro e escuro, dar 3 dimensões numa forma que está desenhada num papel que só tem 2 dimensões, claro que a cor vai ajudar bastante nisso aí. Né? Isso estou falando de uma maneira um desenho tradicional, né? É claro que a gente não espera que eles fossem fazer, acompanhar os traços com pincel. A gente tende exatamente a fazer isso, né? Com todo mundo, delimitar. Né? E aí começa a colocar o pincel para poder fazer o papel da linha e delimitar as formas. Né? As crianças não têm esse conceito, eles não estão preocupados com isso. A cor para eles é muito mais interessante. Ocupar o papel, como eles fizeram aqui agora, né? É muito mais interessante. Essa falta de limite, né? Enfim, a gente é muito limitado. O tempo vai nos tornando muito limitados com determinadas coisas. Ela pinta o que sente, ela expressa o que ela sente, né? O que ela vive. Então, o seu contexto, ele é expresso através das tintas, das cores, das formas. A criança, por exemplo, ela é o corpo inteiro. Ela chora com o corpo, ela sorri com o corpo, né? Ela ri com os olhos, né? Ela é integralmente vida, criação, sentido, emoção. E hoje a gente voltou com as carinhas menores para poder trabalhar pastel, óleo e lápis de cor também. Trouxe um giz, chama pastel. Vou mostrar para vocês. Pastel a óleo. Vocês vão ver como é que ele é. Bem macio. Vai ficar com um desenho bacana. Vai ficar uma cor bacana, forte aqui agora. Só que você tem que fazer uma coisa antes de fazer o colorido. Vocês vão colorir os caras. Ó, tá faltando aqui os pescocinhos. Só tem um contorno aqui, certo? Vocês vão colocar olho, nariz, boca e orelha. Tá bom? Pode usar a cor que vocês... Oi? Não é pra botar cabelo. Continuamos careca. Todo mundo careca. Porque às vezes a gente vem com um propósito e dali vai surgindo outro e outro e a coisa fica bem mais ampla. Eu acho que eles vão bem além do que a gente quer. Como aconteceu com a tinta também, hoje no pastel óleo, o desempenho, né, foi bacana, porque é um material novo para eles aqui. O resultado também acaba sendo mais interessante, né? Se aproxima um pouco da tinta, né, o visual, né, o acabamento. Alguns se expandiram mais, né, não se limitaram ao limite, né, do desenho que eu tinha passado, né, só da face, dessa vez não tinha o rosto não estava só com os limites, né. A proposta é mostrar depois para as crianças como que foi esse processo. Elas vão ver depois o resultado do processo que elas estão passando por ele, né, quando a gente colocar os desenhos um do lado do outro. E aí eles vão perceber, né, eu imagino, vão visualizar
uma construção, né? Um projeto, uma tentativa de construir um trabalho. Então isso é bacana na medida em que eles vão ver o resultado e como que funciona isso de uma criança com a outra, né? Que é um trabalho em grupo, que é uma coisa que ainda é meio complicado para eles, né? Mas isso é fundamental começar a desenvolver isso aí. O que significa trabalhar em grupo e qual é o resultado de todo o trabalho do grupo depois, quando a gente colocar esses desenhos todos na parede, né? Junto com outro desenho que eu fiz, que eu estou fazendo. Quando eu vi as crianças chegando na galeria, encontrando as suas obras, a gente começa a perceber a função da arte na vida, né? A alegria de pensar e conhecer, a alegria de ver-se, né? De se ver ali na obra, de se reconhecer, reconhecer o outro. Isso é falar de diversidade, é falar do outro, é falar de si e, sobretudo, essa alegria imensa, né? De ter a sua obra aqui, onde outros também vão passar e vão apreciar e vão fruir essa obra artística dos nossos pequenos. E a arte, ela também trabalha um pouco outras dimensões do ser humano e também fundamenta essa educação integral que nem sempre é só pela razão. Essa galeria aqui hoje é de vocês. O que vocês fizeram aqui, olha, vocês fizeram muito lindo. A gente vai ver depois o que cada um fez. É muito importante, né, ter a obra dos alunos da Escola La Salle do Rio de Janeiro aqui na galeria. Quando a gente tem esse tipo de trabalho, sobretudo envolvendo uma escola de educação infantil, isso ilumina o ambiente, né? Então, vocês se lembram daquela primeira vez que a gente foi lá, que eu conheci vocês? O que eu falei que eu queria que vocês fizessem? Uma obra de arte, não era? Eu estava procurando artistas, lembra que eu falei? Então, vocês, pois é. Eu só posso agradecer muito todo esse trabalho que vocês fizeram. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Então é isso, gente. Muito obrigado. A arte pertence ao coletivo, não mais ao artista. O espectador como um fruidor, como um conhecedor, inteirando com a obra contemporânea, que é a diluição de fronteiras, né? Não existe mais a fronteira espacial, disciplinar, enfim, a característica da arte contemporânea é essa diluição de fronteiras, né? E a representação da infância, na verdade, ela vem através também do inconsciente.